Agora ela já está aqui com a gente, está na nossa live. Já podemos iniciar. Que maravilha, 8h42, vereador Yara Bernardi. Adivinha o tema que nós estamos tentando discutir aqui, porque está tudo muito nebuloso na cabeça de todos nós. Vereador, é o seguinte, determinou-se o seguinte, que a partir de hoje, fica aí, claro que isso é facultativo, né? Que escolas estaduais, escolas públicas de modo geral aí, e particulares, decidem, tá? Se querem o retorno às aulas ou não, de que maneira, qual vai ser o procedimento, enfim. E a gente lembra que as escolas municipais, particularmente na cidade de Sorocaba, por uma determinação da prefeita, fica todo um planejamento para o ano de 2021. Esse momento, vereadora, que nós estamos vivendo aqui, ele é mais de confusão ou mais de solução? E quais os riscos que nós estamos correndo? 8h43, bom dia, prazer tê-la participando aqui conosco, vereadora. Bom dia, professor Moreto. O som está bom? Bem, tudo em ordem, fique em paz. Ótimo. É que eu moro aqui na roça e às vezes a internet falha. Mas está tudo bem, fique à vontade. Tá muito confusa a coisa ou não? Confusa. Eu pensaria que a prefeita deveria ter agido como prefeita de Sorocaba, não prefeita da rede municipal de ensino. E ela poderia, vereadora? Ela poderia ter determinado para a cidade. Se a rede municipal não pode funcionar, deveria ter tomado essa decisão também para as escolas estaduais e para as escolas particulares. Vereadora. Eu acho que foi pressão das escolas particulares para ela tomar essa decisão. Ela tem essa prerrogativa? Tem, é prefeita da cidade, ela poderia ter feito isso. Mesmo envolvendo escolas particulares? Na minha entendimento, não foi correto. Tá, mesmo em relação a escolas particulares, ela tem essa prerrogativa? Sim, ela é prefeita da cidade. O vereador... Se ela pode fechar o comércio, se ela pode determinar a volta de bares e restaurantes e tudo mais, o transporte coletivo, ela pode legislar, não pode decidir também pela rede de educação, as redes de educação. Perfeito. Vereadora, nós estamos fazendo um grande teste com as nossas crianças para saber lá na frente, daqui 2, 3 semanas, o que acontece, é isso? Esse é o risco? Não só, né? Mas o abuso que todos viram. Eu recebi ontem à noite, no sábado à noite também, fotos e vídeos de bares aqui funcionando lotados que não cabiam nem... Os jovens parece que não estão se importando muito com isso. Mas eles são os vetores, eles podem levar o vírus para casa. Bares lotados que não cabia nem dentro do bar, na rua, shows com bandas e as praias que isso... Rio de Janeiro e São Paulo foram top assim na superlotação. A gente vê o resultado depois de 10, 15 dias. Isso já aconteceu anteriormente. Abriu o comércio, nós tivemos um número muito maior de pessoas contaminadas ali 10, 15 dias depois. Vereadora, nós tivemos o privilégio, não é? E o orgulho, por que não, de estarmos à frente aí ministrando aulas no estado por um bom tempo. Muito provavelmente a senhora com mais tempo, porque sempre se dedicou muito a essa área, embora dividindo, não é, as funções com outros segmentos também. Isso é bom. Tudo que se espera de uma pessoa é muito... 74. Exatamente, para se ter uma ideia. Mas aí eu me lembro que à época nós tínhamos determinados horários que a gente usava como aula para reforço. Tudo que estão dizendo agora, que esses 3, 4 meses restantes, para fecharmos aí o ano de 2020, será exatamente para o reforço. Quer dizer, não dá para jogar esse reforço para o ano de 2021 e fazer em paralelo com o planejamento normal do ano? Isso vai acontecer de qualquer maneira o ano que vem. Tem decisões a serem tomadas. O Sindicato dos Professores, a PUESP, que eu faço parte também, foi à Justiça para tentar impedir, mas não conseguiu, nem com liminar, a reabertura das escolas estaduais. O secretário de Educação deu entrevistas aí para o estado todo, falando da questão que agora seriam para os alunos que quiserem ir, que seria agora a aula de recuperação para aqueles que não conseguiram ser atingidos pelas aulas de internet, e assim por diante. Então não voltam os alunos, mas o que eu tenho ouvido, eu tenho feito várias lives com relação a isso. Várias lives com pessoas ligadas à área da educação da rede municipal, da rede estadual. A presidenta do sindicato vai conversar conosco nesse sábado também, a professora Bebel, da PUESP.
a maioria dos pais não quer mandar as crianças para a escola agora. Não quer. Ela tem medo, não tem receios, e o ano que vem as crianças receberiam, como você mesmo está dizendo, professor Moreto, receberiam esse reforço, essa recuperação no ano que vem. A gente não pode perder vidas, pode até perder um ano, as crianças jovens recuperam isso com facilidade. As pessoas estão interagindo o tempo todo aqui conosco, a gente disponibiliza aqui toda uma rede social, é exatamente para isso que o rádio, né, tem a sua participação, obviamente, né? Pois não, Glenda, quem que está conosco? Tem pergunta para a vereadora Yara Bernardi? Fica à vontade aí, Glenda. As pessoas estão se manifestando e dizendo algumas coisas assim. A Simone Navarro disse, mas a gente não pode só pensar nas crianças, temos que pensar nas educadoras, auxiliares, toda a equipe das escolas. Hoje tem muitos profissionais de meia idade nas escolas. E o Tiago Moreira disse que recuperação nada, que não tem essa. Precisamos de saúde nesse momento. Se não tivermos vivos, não iremos aprender nada. O risco é para todos, não, vereadora? O conjunto da obra, evidentemente. A escola não funciona só com crianças. As crianças, na maior parte das vezes, são vetores. Elas poderiam estar transmitindo vírus entre elas e entre elas levando as suas famílias e aos profissionais todos que atuam numa escola. Todos. Porque ali vai ter que ter segurança, limpeza, preparação da merenda, aulas. Todos esses setores exigem pessoas presentes. Então, aqui na cidade de Sorocaba, a prefeita decidiu pela não volta da rede municipal, até também porque nós temos temos as escolas hoje numa situação precaríssima de funcionamento. Não se recontratou a merenda. Furtos e invasões às escolas assim de forma disseminada, que eu acho que para mim é quadrilha organizada para roubo de fios. De forma, inclusive, técnica. Teve uma escola aqui no Jardim Botucatu, de Sorocaba, que é perto da saída de Sorocaba lá para o Parque São Bento, em que os que foram fazer o furto, os assaltantes, foram um dia, foram no outro, e deixaram as ferramentas lá. A diretora fotografou e deixaram as ferramentas para poderem voltar no outro dia de novo, não terem o trabalho de levar as ferramentas para cortar os fios, de forma técnica e organizada, no outro dia. É uma coisa, assim, fantástica. Eu cobrei das forças de segurança, fui na Polícia Civil, no DEIC, na Guarda Municipal, Polícia Militar, todo mundo, que é um absurdo. Nós temos quadrilhas organizadas em Sorocaba fazendo roubo de fios. Em ruas também, agora voltaram a fazer isso. E nas escolas, e postos de saúde também. Então é uma coisa, assim, terrível. As escolas de Sorocaba, nem que a prefeita quisesse, e nós não tivéssemos mais em pandemia, não teriam condições de funcionar. Nossa, está a segurança comprometida e tem muita gente desocupada. E a segurança de saúde também estaria comprometida, como disse, todos os profissionais que atuam dentro de uma escola poderiam se contaminar. Vereadora, a Secretaria de Estado, o governo lavou as mãos, de repente transferiu responsabilidade, a senhora entende assim ou não? Todo mundo transferiu responsabilidade para todo mundo, sabe? E sobrou para as grandes decisões serem dos prefeitos, acabou sendo prefeitos e prefeitas, né? Ministro da Saúde, se você me perguntar o nome dele, eu não me lembro agora, acho que tivemos 4 ou 5. Ministro da Educação também não ouvi falar mais nada. O Ministério da Educação, o Conselho Nacional de Educação poderiam ter se manifestado, não fizeram. Então acaba ficando a decisão dos prefeitos, e a prefeita nossa tomou essa decisão que eu considero errada. Ela decidiu só pela escola municipal e não pela cidade de Sorocaba. E aí outras cidades assim também. O Ministério da Saúde não se manifesta, o Conselho Nacional de Educação não se manifesta, os governadores, a fase amarela, mas os números de casos em Sorocaba tem sido uma constante, assim, perto de 200 casos por dia. Nos finais de semana os números são baixíssimos porque não se faz testes. E aí, na terça ou quarta-feira, aparecem de fato os números que aconteceram desde a sexta-feira até a terça-feira. E tem um detalhe interessante, vereadora, porque sempre a gente lutou para que não houvesse nenhum tipo de preconceito, discriminação entre as escolas particulares, com as municipais, com as estaduais. Agora, quando a gente vê, a municipal ficou para o ano que vem. A estadual faz aí de maneira facultativa.
E as privadas, as particulares, fazendo uma pressão danada, porque tem a questão comercial em jogo, quer dizer, voltamos Sim. a ter situações diferenciadas, ou não? Sim, eu cito o caso da Câmara Municipal de Sorocaba. Nós temos 5 vereadores contaminados, 13 funcionários foram detectados. Daqui a pouco eu vou para a Câmara, que nós vamos fazer um novo teste para ver se a Câmara pode reabrir ou não. Então a situação não é tão tranquila assim, não é tão tranquila. Temos à frente aí em outubro o concurso municipal da Secretaria de Educação de Sorocaba, onde vem gente aí de todo o estado e até do Brasil. Eu espero que todas as medidas de segurança sejam tomadas para a realização desse concurso, que será, isso eu vi a FUNESP já publicou, em dias separados, bem distantes um do outro, em muitas escolas, para que não haja aglomeração. Agora, a população não está, parece, muito ligando mais para isso, não. Nós podemos ter uma volta, um novo surto. Descuidamos um pouco. Fala-se das praias, volta às escolas, volta a movimentação nas ruas, bares lotados. Eu não acho que nós estamos em situação tranquila para essa volta assim da maneira como está sendo feita. Mas como não tem regra no Brasil, desde o início da pandemia, que o Brasil poderia ter sido exemplar, aliás, se você prestar atenção, todas as vacinas estão sendo testadas no Brasil, né? Nós aqui, como nós estamos num dos piores, como os Estados Unidos e Brasil, um dos piores momentos da pandemia, as vacinas estão sendo testadas aqui no Brasil. Tá certo, vamos mandar um pouco para a Índia lá, porque a situação está meio delicada também. As pessoas continuam interagindo. Mas os Estados Unidos e Brasil são o top, né? Sim, nos casos de pandemia, pelo desgoverno total, pelos 2 presidentes, tanto o presidente Trump como o presidente Bolsonaro, desconsideraram e continuam desconsiderando. Eu vi as fotos dele agora aqui no Vale da Ribeira, Sapiraí. Eu vi foto e filmagem dele num bar, tomando cerveja com os amigos, com a família, totalmente, todo mundo sem máscara, na maior tranquilidade. É um exemplo, o presidente dá um exemplo, por que as pessoas iriam respeitar? Um mau exemplo, né? Mau exemplo. Mais pessoas participando conosco aqui, vereadora, vamos lá. Temos aqui a Júlia Domingos. Então, por que a prefeita não decide fechar tudo? Agora acho que seria perfeito para um lockdown. E o Gessé Souza Cruz disse assim que essa pandemia devia ter causado efeito contrário. Agora que seria a hora de nos unirmos. Essa pandemia fez as pessoas mostrarem o que há de pior nelas. Mais pessoas pensando em si mesmas. É inacreditável como as pessoas não se importam. Devíamos estar unidos, lutando para melhorar a situação. As pessoas estão antenadas, não é, vereadora? Pelo menos mal, né? Professor Moreto, eu fiz várias lives com pessoas e autoridades, com a França, com a Alemanha, com o escritor Gessé de Souza, com amigos que eu tenho lá, contribuindo inclusive com as suas experiências. Na Alemanha, uma amiga minha colocou assim, ela é de Sorocaba aqui, inclusive, Vitória Emília. Ela falava, olha, no inverno foi muito fácil, porque aqui ninguém sai mesmo, é tão frio que as pessoas não saem para a rua. Quando começou a melhorar o tempo, e na França também, porque eu tenho pessoas da minha família na França, as regras foram muito rígidas para a volta. Você pode sair com sua criança 1h30 no parque e voltar para casa. Aqui não. Aqui não teve regra desde o início. O ministro Mandetta, que queria impor regras, foi demitido. Se afastou porque o presidente não concordava com ele. O presidente fazendo propaganda de remédio, o prefeito indo para manifestações quando nós estávamos em momento de fechamento de lockdown. Então, não teve regra no Brasil. Quem sobrou para fazer regras foram os governadores e os prefeitos, e agora os prefeitos. Então, não tem um regramento nacional como teve em outros países. Na França foi assim, pode sair com sua criança, ir no parque e tal, 1h30, ponto. Volta para casa, gente fiscalizando. Aqui em Sorocaba, a Guarda Municipal fez o que pôde para fiscalizar, fez o que pôde, mas não consegue, né? Porque as pessoas não podiam respeitar, até nos piores momentos. Pois não, Thalissa, a sua pergunta, vamos lá. Bom dia, deputada. Eu gostaria de saber, vai voltar às aulas nas escolas particulares, haverá uma fiscalização disso, dos alunos? Como é que vai ser feito isso? Foi total decisão das escolas? Pelo que eu sei, escolas particulares contrataram empresas, elas podem fazer isso, pelo menos aquelas que têm mais condições, empresas de saúde para ditarem as regras
e o regramento. As escolas particulares, elas têm uma preocupação imensa com a volta desses alunos, porque esses alunos e essas famílias pagam, né? Evidentemente. Então, tem que ter um regramento muito sério. Empresas de saúde caríssimas foram contratadas por algumas empresas de Sorocaba para a volta. Mas a maioria dos pais não tem muita vontade de mandar as crianças para a escola, não. As pesquisas têm mostrado isso. Então, foi feito pesquisas com os pais, né, vereadora? Mas foi feito pesquisas também com os funcionários das escolas? Eu acho que eles não foram consultados, não, viu? Apenas falaram, vamos voltar, né? Mas a maioria dos pais vai ser, se for uma volta, mesmo nas escolas particulares, muito irregular. Muito irregular. Mais perguntas aqui, vereadora. Vamos lá, rapidão. Tem a pergunta aqui da Simone Navarro. Vereadora, por que agora, com as eleições, não tem mais mortes em Sorocaba? Isso é regra não, isso é uma certeza. Eu tenho acompanhado aqui a lotação dos hospitais, tem diminuído, sim. Tem diminuído, não é uma questão tão segura e tranquila, mas o número de internações tem diminuído na Santa Casa e no Adib Jatene, que atende a região, e a Santa Casa, que atende os pacientes da rede pública de Sorocaba. Mesmo na Unimed, que é da rede particular, evangélico e outros, que estiveram em alguns momentos superlotação de leitos, não tinha mais leito nenhum. Felizmente, eu coloco aqui para Sorocaba, a Santa Casa de Sorocaba, acho que salvou a cidade. A atuação do Padre Flávio, reformando a Santa Casa, abrindo mais leitos, com um atendimento exemplar, foi a salvação, porque senão nós teríamos pessoas morrendo nos PAs, nos pronto atendimentos, e não terem para onde serem transportadas. E o hospital de campanha também. Tem havido uma diminuição nas internações. Agora, a gente tem que acompanhar em todo o Brasil essa reabertura. Falando aqui, digamos, do estado de São Paulo. Santa Catarina, Florianópolis foi a primeira cidade que o prefeito desdenhou, manteve o comércio aberto, fechou e abriu logo, e aí teve um surto novamente na cidade de Florianópolis. Então aqui nós vamos ver agora, teria que ser uma abertura mais regrada. As praias mostraram que as pessoas não estão respeitando, os bares e restaurantes nesse final de semana, a mesma coisa. O feriado foi aproveitado para, como diz o caipira, o povo amontoa. E essa falta de regramento nacional, se eu vejo em Itapiraí a foto do presidente da República tomando cerveja num bar com um monte de amigos sem máscara, isso é um exemplo. Vereador... É um exemplo para todo mundo desrespeitar a pandemia. Vereadora, foi feita uma pesquisa recente, né? Os números variaram bastante, é verdade, mas sobrou para todos os segmentos. Teve gente que culpou o presidente, obviamente, foi o índice maior, a gente percebeu isso na pesquisa feita, é uma projeção, mas também não deixa de ser uma tendência. Aí sobrou para governadores, para prefeitos, para secretários envolvidos com a saúde, só que também sobrou, claro, num índice bem pequeno, até mesmo para os nossos legisladores. Não vamos falar do problema, vamos falar da solução. Quando a gente está falando em solução, em buscar meios, alternativas, podemos envolver todo mundo, inclusive o legislador, aí a pergunta é direta. O que um vereador pode fazer nessa hora? Nós podemos denunciar e cobrar, como eu venho fazendo aqui, dando a nossa opinião. Mas essas ações de saúde pública são do legislativo, são do executivo. Ministério da Saúde, secretarias de Estado e secretarias municipais de saúde. O regramento, o entendimento tem que haver com o setor da educação, o setor do transporte coletivo, e assim por diante. Eu acho que os que ficaram com o maior peso das decisões foram os prefeitos e prefeitas mesmo. E aqui em São Paulo, o governador Dória assumiu, eu acho que em alguns momentos, de forma muito correta, o controle da pandemia, mas o desrespeito em nível federal foi tão grande que os governadores não conseguiram dar o regramento necessário que precisávamos. Tá certo, mais perguntas por aqui, vamos lá. Temos também aqui a pergunta da Rosa Martins. A senhora não acha que estão camuflando esses números, essas mortes? Não acha que tem mais do que divulgam? O que pensa sobre isso? Será? Olha, nós temos uma falta de testes muito grande.
A testagem é feita na Câmara Municipal, a Câmara retornou. Vou dar o exemplo da Câmara Municipal de Sorocaba. Sim. Daqui a pouco eu vou para a Câmara para fazer um novo teste. A Câmara voltou a funcionar normalmente, nós estávamos tendo sessão no plenário sem público. Antes fazíamos cada um na sua casa ou no seu gabinete sessões online. Se fez a testagem, quando alguns vereadores vieram a público dizer que estavam contaminados, o vereador Martinez foi internado, se fez o teste na Câmara Municipal e vimos que tínhamos 13 servidores contaminados e 5 vereadores que se contaminaram também, alguns com sintoma, outros sem sintoma. Quer dizer, nós estávamos lá convivendo com uma certa tranquilidade. Agora, para poder a Câmara Municipal voltar, ela vai ter que voltar com regras agora da vigilância sanitária, não nossas. Porque nós estamos em surto. Sim. É um local que nós estamos em surto. Então, se fez muito pouco teste no Brasil. Os números são assustadores quando a gente vê em nível nacional, mas pode ser, sim, pior. Se tivéssemos mais testes, aparecem os casos das pessoas sintomáticas e não assim, aquelas, eu estava só com resfriado. Tá, mas era Covid. E essa pessoa pode ter contaminado outros. Vereadora, só para fecharmos aqui, quem mais preocupou foi o vereador Martinez e o vereador Luiz Santos. Martinez já nenhum risco mais, está sob controle, e o vereador Luiz Santos também saiu da UTI, foi isso, né? Essa informação que chegou é correta, procede? Chegaram bem poucas informações, mais do Luiz Santos, do vereador Martinez, poucas informações. Às vezes a família dá alguma informação para uma pessoa da Câmara, mas não oficialmente, e aí repassam para nós. Mas parece que os dois estão melhorando sim, graças a Deus. Tomara realmente. Para fecharmos aqui, mais uma colocação, vamos lá, Glenda? Temos aqui um áudio do Edson Correia, do Jardim Archila. Vamos ouvir então. Bom dia, Glenda, bom dia, Moreto, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Nova Tropical FM, bom dia, vereadora. Na minha opinião, com confinamento ou sem confinamento, o contato com o vírus aconteceu. Baseado numa live com o infectologista Dr. Ricardo Zimmermann, com Alexandre Garcia, está no YouTube. Verdades e mitos sobre a pandemia. Eles investiram no medo e no terror em cima da população. E conseguiram. Todos os ministros e até o presidente que foi infectado pelo vírus, que estão no grupo de risco, através do coquetel, ninguém foi hospitalizado. Ou seja, sempre tivemos o remédio, desde que usado nos primeiros sintomas. Há uma lâmpada, falado pelo infectologista, que colocado no ambiente elimina toda a bactéria e vírus. Por que não a usam nas salas de aulas, em todo ambiente em que há aglomeração de pessoas? E essa neurose de usar máscara, por que na Inglaterra não há isso? Somos diferentes? Nos venderam uma tragédia e nós a compramos. Desculpa, mas não concordo com isso que está acontecendo. Um abraço, meu nome é Edson Correia, sou do Jardim Archila. Complicado, né, vereador? Mas como assim, gente? Nós tivemos a primeira contaminação depois que vários países do mundo tiveram. Sim. Itália foi aquela coisa horrorosa na Itália. E ainda está. Eu tenho amigos na Itália que me passam. Ainda tem perigo de volta de surto na Itália. Os casos ainda vão acontecer. Agora, quem é Alexandre Garcia, pelo amor de Deus, para ficar dando regras para nós? Os outros países todos usaram essas regras de isolamento. Máscara já é comum na China, no Japão, para gripes, outras quaisquer. Todo mundo usa máscara. Agora é um negacionismo assim que eu volto a repetir, é ridículo, porque o presidente negou. Quantas pessoas, milhões de contaminados no Brasil, e estamos chegando a quase 130 mil mortos. Isso é pouca coisa? O negacionismo, eu acho que foi a pior coisa que nós poderíamos ter feito em determinados países. E o Brasil foi, assim, junto com o presidente Trump, também um número de mortes, assim, espantoso nos Estados Unidos, porque foram negacionistas, não seguiram o exemplo dos outros países, em que o isolamento foi correto, o uso de máscaras, até hoje eu uso máscara, vou continuar usando máscara. Não é para mim, é porque tem que me proteger dos outros também. Eu sabia que tinha vereadores, por exemplo, no meu ambiente de trabalho, ou funcionários contaminados. Não, se fez o teste, a gente viu.
Como que vai negar o número de mortos do Brasil, o número de mortos nos Estados Unidos? E Alexandre Garcia vem citar regras aqui. Eu queria ter um presidente da República seguindo regras, isso que eu gostaria de ter tido para dar o exemplo, não ter demitido um ministro que era competente, que estava no momento que o Brasil mais respeitou as regras. No Brasil foi quando nós tivemos o ministro Mandetta falando pelo Brasil, de forma técnica, com cientistas, com pesquisadores do mais alto renome. O número de casos nossos faz com, volto a repetir, todas as vacinas estão sendo testadas aqui no Brasil. Para nós é que vamos servir de teste para os outros países. Porque aqui continua aumentando o número de mortos e de contaminados. Está uma pequena queda no Brasil, mas um número espantoso. 130 mil, 120, 130 mil mortos no Brasil é pouca coisa? Para o negacionismo, que era filme de terror? Como é filme de terror? E o número de mortos no mundo? E o número de mortos no Brasil não afeta, não sensibiliza ninguém? Aqui em Sorocaba, em Votorantim? Olha, quando vem esse pesquisador, Ricardo Zimmermann, acho que ele queria, e tem muitos que fazem isso, todos deveriam se contaminar, os mais frágeis, os que têm doenças pré-existentes, morrem, e aí a pandemia passa. Perfeito, eu não quero que ninguém morra na minha família. Eu não quero que ninguém morra na família de ninguém. Se tivéssemos respeitado as regras, eu fico assim, indignada quando eu escuto um Alexandre... Perdemos o contato. A questão da internet é bem por aí, né? Vamos ver se a gente consegue retomar esse contato aí. Nós estamos conversando com a vereadora Yara Bernardi. São 9 horas. Voltou. Então vamos lá, pode concluir o raciocínio, vereadora. Eu queria que as pessoas tivessem mais respeito pela vida alheia. Eu não quero que ninguém da minha família seja idoso, morra porque é idoso, porque tem uma família, porque tem uma doença pré-existente, da família de ninguém. Como que se pode relevar que foi filme de terror, que espalharam o terror para a população? É uma doença que mata. É uma doença perigosa. E custa muito usar máscara, Cristo, Madonna. Custa muito usar máscara? É algum filme de terror se proteger e proteger as outras pessoas? Olha, me tira do sério esse tipo de colocação. Vereadora, a senhora é a favor do funcionamento das feiras livres? Olha, já nem digo mais nada, porque em feira livre as pessoas ficam muito próximas, sempre tem aglomeração. Então eu acho que nós deveríamos esperar mais um pouco. Tá certo. A senhora está preocupada com a consequência disso tudo? Só para fecharmos aqui, nós vamos ter o controle do que está acontecendo. Muitíssimo preocupado o desregramento total no nosso país e que a gente possa ter um novo surto aqui na cidade de Sorocaba e outras cidades, como Votorantim e outras da nossa região, porque aqui nós temos que pensar que diferença tem Sorocaba e Votorantim. São cidades unidas hoje. Sim. Pessoas trabalham em Votorantim de Sorocaba em Votorantim. Nós somos cidades unidas. Então, muitas das decisões deveriam ser para a região metropolitana mesmo, não só numa cidade ou na outra. Tá certo. Agora, em se tratando de projetos, o trabalho em si do vereador também está comprometido para esse restante de ano, não é, vereadora? Temos feito as sessões online. A Câmara de Sorocaba hoje está em surto. Vamos fazer novos testes daqui a pouquinho, tem que ir para a Câmara, todos os funcionários. A conexão dela está falhando um pouquinho. Tá certo. Vou tentar o contato. Não tem problema. Mas, de qualquer maneira, ficou bem claro aí o posicionamento da vereadora. Aliás, há uma preocupação nesse sentido. Gente me ligando aqui, quase cai a ligação, desculpe. Vamos lá. A gente falava a respeito da atividade até o restante do ano, o que os vereadores podem desenvolver ainda, né? Se a pandemia ajudar, né? A campanha será diferenciada. Eu sempre fui uma pessoa que fiz campanha na rua, nos terminais de ônibus, no centro de Sorocaba, como deputada na região inteirinha. Mas vai ser muito diferente. Até reuniões, como é que se diz? Eu tenho feito muitas lives e reuniões assim fechadas com determinado número de pessoas, professores, diretores de escola, pessoas amigas, um amigo que chama uma reunião com 10 pessoas e faz comigo. É uma forma que eu acho que veio para ficar também, viu?
e as nossas instituições, como escolas e outras, deveriam se equipar melhor. Até voltarem muitas escolas aqui, nem internet tem, nem energia elétrica, como voltar? Como fazer, inclusive, reuniões. Muitos professores, assim, foram totalmente assoberbados com essas tarefas, com as suas estruturas. Com o seu celular, com o seu computador na sua casa, mandando lição, corrigindo lição, conversando com pais. Essa estrutura eu acho que é pauta. E quantos alunos não puderam acompanhar as aulas online? Quantos alunos não puderam acompanhar? Deveria ser uma pauta de direitos humanos, todos terem direito à comunicação. Por que não os nossos aluninhos todos terem um tablet e acesso à internet? Sim. É uma pauta dos direitos humanos. Tá, tem gente perguntando aqui, vereadora, se a senhora continua preocupada com a Fundeb, está tudo sob controle, vamos chegar naquilo que a gente está buscando. Olha, eu fiquei assim muito contente com a votação do Fundeb, estava preocupadíssima, mas muito, porque seria a falência das prefeituras e da educação brasileira, e se dependesse do Ministério da Educação e do presidente, nós não teríamos Fundeb ano que vem. Fico preocupada agora com cortes no orçamento, porque no Congresso votou-se mais recursos para a educação de forma gradativa dentro do Fundeb. E que era o que estava previsto, inclusive, em lei no Plano Nacional de Educação. Fico preocupada que, agora, quando se for fazer o orçamento do Ministério da Educação, faça-se cortes no orçamento. Tá certo. Vereadora, muito obrigado pela participação aqui conosco. Ótima terça, estamos sempre à disposição, tá bom? E eu que agradeço o espaço da Nova Tropical. Um abraço. Outro, tá aí a vereadora Yara Bernardi, muitas perguntas aqui.